Êxodo capítulo de número 15, versículo 22 ao versículo 27. Êxodo 15, 22 ao 27, vamos direto hoje. Aleluia. Êxodo 15, 22 ao 27. Dá uma olhada do lado, vê se tem alguém sem a Bíblia. Se tiver alguém, você vai compartilhar com ele ou com ela. Eu vou ler aqui na minha tradução, NVT, talvez na sua pode estar um pouco diferente, mas você vai acompanhar comigo. Quero só dar um rápido assim comunicado. Nós estamos ali construindo, para quem não sabe, né? Em breve nós vamos mudar daqui, glória a Deus, para um lugar mais espaçoso, maior. E algumas etapas que a gente tem feito, a gente tem realizado. Nós compramos aí a primeira remessa de ar-condicionado da nossa igreja, então, mês de outubro agora, nós, pela graça de Deus, vamos pagar essa primeira remessa, e agora entramos em algumas fases, como fase da acústica. Então, eu, Edson e a Solange estivemos lá no escritório, né, da pessoa responsável, fez a parte lá para nós, até porque tem que dar entrada lá na prefeitura, então, foi feito o projeto acústico. Então, nós, graças a Deus, concluímos aí essa fase. Agora vamos para a fase na parte elétrica, e daqui a pouco a parte onde nós vamos entrar lá e tem as outras demandas, que a gente vai aos poucos comprando. Então, irmão, tudo de igreja é muito caro, né? A acústica é absurda de cara, porque cada placa é caríssima para fazer acústica. Se a gente não fizer isso, os vizinhos começam a reclamar, e nossa intenção não é ser maldição na vida de ninguém, é ser bênção na vida deles. Som de igreja, caríssimo. Uma mesa aí custa, no mínimo, né, uns 45 mil a 50 mil. Uma mesa de som, fora o som, né? Então é tudo muito caro, principalmente nesse contexto que a gente está inserido. Mas pela graça de Deus, vocês sabem que a gente não fica aqui falando de dinheiro, a gente sabe que muita gente está saturada com isso, mas são coisas que a gente tem que ir comunicando, tem que ir falando, para que vocês possam ficar cientes. Não sei se o vídeo está pronto aí, mas se estiver pronto, os meninos vão só colocar aqui para você poder visualizar, para você poder ver. Então nós teremos como que vai ficar parte do nosso teto lá. Para quem é cruzeirense, né, não tem nada a ver que Atlético ou Cruzeiro, né, Edinho? O Edinho falou, vou só fazer a parte do teto eu sou cruzeirense, então é porque vai ficar preto e branco, né, um negócio mais básico, mais claro. Vamos lá, se os meninos conseguirem, se não conseguir, a gente joga depois, não tem problema. Amém? Você tem orado por essa obra? Tem orado? Ora lá em nome de Jesus, abençoa. Depois que estiver pronto, aí os meninos falam por gentileza. Vamos à leitura do texto. Êxodo capítulo 15, versículo de número 22 ao versículo de número 27. Êxodo 15, 22 ao 27. Se você que é pai, que está aqui com seu filho, você precisar de repente dar uma saída ali, a gente sabe que é criança, né? Pode ficar à vontade, não vai me interromper em absolutamente nada. Se o seu filho também quiser brincar aí, só você tem que vigiar ele, também não vai me interromper em absolutamente nada, tá bom? Êxodo 15, 22 ao 27 diz assim: Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar, se voltou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor. O que Moisés fez? Clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Diga comigo: o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés pega o pedaço de madeira, Moisés joga aquele pedaço de madeira na água, e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos,
não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Ou em outras traduções, eu sou o Senhor que te sara. Amém? Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Ore comigo agora, feche os seus olhos. Fale, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Toda voz seja interrompida agora, e que apenas a voz do Senhor fale conosco. Toda voz seja cessada dos nossos ouvidos. Toda voz do pensamento, do medo, toda voz externa ou interna, e apenas a voz do Senhor. Leva cativa a nossa mente diante do teu trono, ministra o nosso espírito. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está comigo aqui? André, daqui a pouco vou precisar de você, André. Qualquer coisa deixa o vídeo para o final aí. Mas vamos lá. Qualquer coisa no final a gente coloca. Vamos lá. Eu quero que você caminhe comigo nesse texto de Êxodo 15. Amém? Êxodo 15. Nós sabemos que Deus libertou o povo de Israel. O povo estava cativo, preso, e Deus libertou aquela nação por meio das mãos de Moisés. Preste bastante atenção nisso. O povo estava vivendo um período de transição, onde Deus estava tirando o povo do Egito e levando o povo para Canaã, simbolizando isso do contexto espiritual, que Deus estava tirando o povo do mundo, levando o povo para uma Canaã celestial. É o que Deus está fazendo conosco. Deus está nos conduzindo para uma terra, para um lugar. Nós estamos em transição, em passagem. Êxodo, tanto que a palavra êxodo, o significado da palavra é saída. Nós estamos de saída. Saída de onde? Saída do mundo, saída deste lugar, indo para um outro lugar. Então, guarde essa palavra transição. O deserto aqui representa momentos específicos na nossa vida, quando nós estamos passando por períodos de transição, sendo essas transições talvez relacionais, talvez ministeriais, talvez transições profissionais na sua vida, porque todos nós passamos por transição na nossa vida. Eu não sei se os meninos estão aí, joga o slide aqui fazendo favor. Mas eu quero falar nessa noite, vamos dar um tema para essa mensagem. Eu quero falar sobre o seguinte tema: o Senhor que te sara. Eu queria que você repetisse comigo, assim, enchendo os seus pulmões em alto e bom som. Eu conto até 3, 1, 2, 3. Senhor, mais uma vez, 1, 2, 3. Senhor. Diga para quem está do seu lado: o Senhor vai te sarar por completo, em o nome de Jesus. Você crê nisso? Dê glória a Deus aí. O Senhor que te sara. O Senhor que te sara. Pega para mim ali, João. O Senhor nos sara, e eu quero falar duas coisas importantes antes de nós entrarmos diretamente nessa mensagem com base em transição. Diga comigo assim: em primeiro lugar, a vida é uma transição. Ou seja, você nasce, você vive e você morre. A vida é uma transição, nós estamos em transição. Ninguém é uma semente eterna. Ninguém nasce aqui e fica aqui eternamente. Nós vamos morrer. Para aqueles que creem em Jesus, acreditam que a morte é apenas um retorno para o nosso lar. Mas nessa vida nós temos uma transição. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, e outros fazem hora extra na terra. Não é? Mas todo mundo passa por esse caminho. Então, nós nascemos, vivemos e morremos. Isso é importante porque, irmãos, porque você tem que entender isso. Porque se você não entender qual é o propósito da sua vida, por que você está aqui, qual é o motivo de você viver? A vida vai ficar sem motivo, sem sentido algum. Então, uma vez eu ouvi de um grande líder a seguinte frase, preste atenção nisso: morrer todos nós vamos um dia, a questão é saber como você vai passar por essa vida. Porque todo mundo aqui vai morrer.
Você vai morrer, eu vou morrer, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é: como nós vamos passar por essa vida? Qual legado nós vamos deixar nessa vida? Deus não nos criou, não nos fez e não nos salvou apenas para nós sermos salvos. Deus nos fez, nos colocou nessa terra para um propósito, uma finalidade. E essa é a missão da nossa igreja. A missão da nossa igreja é amar a Deus e discipular vidas. Amar a Deus e ganhar pessoas. Por isso que nós acreditamos no discipulado. Por isso que nós estamos aqui fazendo o GC não apenas por fazer. Não é um modismo. Não é um modismo. É a natureza da igreja. É o princípio da igreja. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então você precisa entender isso. Por quê? Porque a vida, ela é um encargo temporário. Nós estamos aqui com um tempo de validade. E a vida, ela é decrescente. A gente nasce e o dia vai chegando. O relógio vai batendo e a gente sente que em qualquer momento Cristo pode nos chamar. Então, em primeiro lugar, falando sobre transição, diga comigo: a vida é uma transição. Pergunta para quem do seu lado: o que você está fazendo com a sua vida? Em segundo lugar, falando sobre transição, diga comigo: as adversidades são transitórias. Ou seja, deixa eu liberar uma palavra sobre você nessa noite. Talvez chegou alguém aqui que está passando tanta luta que não tem nem lágrima mais para chorar. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para você, porque junto com a aprovação também vem o escape. Deus não vai dar nada a você que você não tenha capacidade de passar por isso. E eu quero te dar uma boa notícia: toda provação, toda luta, todo deserto, ela tem um início, um meio e um fim. Então Deus está dizendo para você: fique tranquilo, porque as suas provações, adversidades, elas são transitórias. Elas têm um início, meio e fim. Olha o que Jesus declarou em João 16:33. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora olha que interessante, a palavra bom ânimo aqui, eu procurei no grego, no original, a expressão grega para essa frase é eutimia. Eutimia, que significa bom ânimo ou tranquilidade de espírito. O que é isso, pastor? Significa que quando você está passando por uma provação, quando você está passando por uma adversidade, alguém olha para você que não entende o que você está vivendo e vê você tranquilo demais, é porque você tem eutimia, você tem tranquilidade de espírito. Foi liberado sobre a sua vida uma tranquilidade de espírito. Você está em paz porque você sabe quem começou com você essa adversidade. Você está em paz porque você sabe quem começou com você essa luta, e quem começou com você é fiel para terminar ela, para chegar no final e para te garantir a vitória em o nome de Jesus. Só aqueles aqui nessa noite que tem bom ânimo e que estão com o espírito tranquilo, dê um glória aí ao nome de Jesus. Nós vimos aqui no texto duas expressões, duas palavras, dois nomes. O primeiro deles é Mara, o segundo é Elim. Vamos para Mara, antes de entrar diretamente aqui no texto. Mara significa amargo. Mas Mara não é só um lugar. Agora abra a sua Bíblia em Ruth capítulo 1, versículo 20 ao 21. Porque talvez você leu aqui, eu quero que alguém, não vou nem ler, eu quero que alguém leia para mim esse texto. Um corajoso ou uma corajosa. Ruth capítulo 1, versículo 20 ao 21. Porque Mara não é só um lugar. Mara não é só uma circunstância. Eu quero que alguém leia para mim. Ruth capítulo 1, versículo 20 ao 21. Quem achou? Let's go, vamos embora. Olha aí. Quem está dizendo isso? Noemi. Noemi significa agradável. Noemi está dizendo: não me chame de agradável, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. Então Mara não é só um lugar.
Mara é um estado de espírito. Mara é alguém que, por questões da vida, se tornou amargurada. Você já conviveu com alguém amargurado? Você conhece alguém amargurado? Levante a mão, por favor. Você conhece alguém que está nessa estação, nesse tempo? Então, olha, primeiro, antes de você julgar essa pessoa, procure entender por que ela está assim. Procure entender por que ela está com o espírito amargurado, por que ela está com a vida amargurada, por que ela chegou nesse nível. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer uma palavra para o seu coração, que Deus tem poder de não só mudar um lugar chamado Mara, mas tem poder de mudar pessoas chamado Mara. Deus tem poder de mudar espíritos como Mara. Deus tem poder de mudar circunstâncias como Mara. E se você chegou aqui nessa noite, talvez amargurado como Mara, talvez você era uma pessoa agradável, feliz, sorridente, alegre, ministerialmente, sabe o que eu tenho mais visto nesses dias? São pessoas feridas com a religião, feridas com a igreja, feridas com alguma coisa dentro da igreja. E eu pensando sobre nomes, porque, irmãos, Deus nunca dá um nome por acaso, Deus nunca dá um nome por coincidência. Qual o nome que nós temos aqui na entrada? Qual o nome dessa igreja? Refúgio. O que Deus tem falado é exatamente isso. Sabe, ao conversar com algumas pessoas, o que a gente tem entendido é exatamente isso. A igreja tem sido um refúgio para muitas pessoas. Não que nós somos melhores do que ninguém, até porque não somos, mas o que eu estou dizendo é que o nome significa uma história. E eu quero que você levante as suas mãos agora. Todo mundo que faz parte, que é membro dessa casa, levante as suas mãos. Você que é congregado dessa casa, porque o Espírito de Deus diz: eu estou derramando óleo sobre vocês, porque vocês serão usados para curar amargura. Você, oh meu Deus do céu. Ô André, por favor, André, já vem me ajudar, André. Porque o Espírito de Deus está dizendo para vocês nessa noite: eu vou levantar você, eu vou usar as suas mãos, eu vou usar a sua vida, para que você derrame cura sobre a vida de outras pessoas. E sabe o que Deus ministrou no meu espírito? Ele disse: filho, de setembro até dezembro, tu vai pregar sobre cura na igreja. De setembro até dezembro, você vai pregar sobre cura na igreja. E as pessoas que pregarem vão pregar sobre cura, porque Deus está dizendo: não tem como a gente curar se a gente está enfermo. Não tem como a gente dar alguma coisa boa se a gente está doente. Mas o Deus disse ao meu espírito: pede ao povo para se preparar, porque eu vou transicionar o povo, eu vou levar eles de Mara para Elim, e eu vou derramar sobre eles júbilo de louvor, de adoração. Ei, levante as suas mãos, porque das suas mãos vão escorrer óleo de cura. Deus vai dar a você a sabedoria, a graça e o poder para começar a liberar cura sobre a vida. Quem acredita nisso, por favor, dê um brado de glória aí ao nome de Jesus. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: não sei se você chegou aqui amargurado, mas eu já estou sentindo que até o final desse culto o Espírito de Deus vai curar você. Oh, aleluia. Oh, porque Deus nos levantou e nos chamou para curar. Aleluia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, se tratando de Mara, Mara significa o lugar aonde o nosso coração é revelado. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Mara, lugar de revelar o nosso coração. Vai comigo para o versículo 23. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Irmãos, quantos dias aquele povo estava caminhando? Eles tinham acabado de sair de Israel, tinham acabado de sair do Egito, e eles caminhavam a caminhada de 3 dias. Imagina, 3 dias sem beber água no deserto. Imagina a sede que aquele povo estava. 3 dias caminharam, e de repente eles encontram um lugar. E esse lugar aparentemente parecia que era um lugar agradável, tinha água, sabe? Mas quando chegaram lá e provaram da água, a água era amarga, ou seja, não dava para beber. Alguém aqui já morou em casa com cisterna? Alguém aqui já morou? Eu já morei. Casa com cisterna. Você já bebeu a água quando ela estava insalubre? Aquela água você tomou porque tinha que tomar, não tinha outra. E quando caía alguma coisa na cisterna? Pega isso. Deus muitas vezes nos leva a lugares e a circunstâncias para revelar como o nosso coração está. Não é o lugar que chama Mara, é as pessoas que chamam Mara. Deus não está dizendo que apenas é o lugar que está amargo. Deus está dizendo: as pessoas estão amargas.
Sabe, o povo de Israel tiveram suas expectativas frustradas depois de caminhar 3 dias. Quando chegaram lá, as águas não estavam saudáveis, as águas estavam amargas. Mas o que Deus estava dizendo, o que vocês não estão entendendo é que não é só as águas desse lugar que estão amargas. Eu trouxe vocês para cá, para que vocês entendessem que o coração de vocês está amargo, a mente de vocês está amarga, o espírito de vocês está amargurado. E como Deus é um Deus pedagógico, Ele não só fala de forma espiritual, Ele fala de forma natural no nosso dia a dia. Porque para ensinar um profeta sobre como o coração dele estava ferido com relação ao seu povo que se desviava, Deus pega um homem chamado Oséias e diz: casa com uma mulher de prostituições, para que você sinta na sua alma e no seu espírito o que eu estou sentindo. Porque quando essa mulher se deita com você de manhã à noite, ela te troca por outros homens, porque ela é uma mulher de prostituições. Você vai vivenciar e vai sentir na sua pele o que eu sinto quando o povo de manhã me adora, mas depois me troca por outros deuses. Quando Deus quis ensinar uma lição a Jonas sobre misericórdia, Deus não trouxe um anjo lá para ensinar para ele. Deus fez com que Jonas é o único pregador que prega não querendo ver conversão. Jonas é o único pregador que prega querendo ver juízo de Deus sobre todos. Numa nação de mais de 100 mil pessoas, de 100 mil habitantes, Jonas subiu para o alto do monte, esperou Deus enviar fogo do céu e consumir todas aquelas pessoas. Sabe o que aconteceu? Preste atenção. Jonas deita lá, diante de um sol escaldante. Deus manda e faz crescer uma planta. A planta cobre Jonas do sol, e de repente Deus manda um verme logo em seguida. O verme come a planta, e Jonas já não tem mais sombra. E Jonas começa a questionar a Deus, dizer: Deus, por que o Senhor mandou o verme comer a planta? Ele fica indignado com aquilo, e Deus começa a conversar com Jonas, e diz: Jonas, você está triste pelo que aconteceu, pelo ocorrido? Ele diz: sim. Ele disse: pois é, você está triste por uma planta que você não plantou, não regou, não fez crescer. Quanto mais eu, por esse povo que eu criei, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas, para ensinar sobre misericórdia, Deus usa uma planta e um verme. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, são nas relações, no dia a dia, nas circunstâncias, que Deus vai nos ensinando coisas espirituais. Amém? Você está comigo aqui? Deus leva aquele povo. Sabe, o problema do povo não é falta de água, mas falta de confiança. O povo chama aquele lugar de mar, no versículo 23, na parte B. Na verdade, eles estavam dando uma definição do próprio coração deles, porque o próprio coração deles é mar. E vamos provar no base do texto bíblico aqui, ó. Vamos provar com base no texto bíblico. Eles pegaram, abriram o celular, André, e falaram: vamos mandar um WhatsApp para Moisés agora. E eu até fiz a figura de um WhatsApp. Olha aí. Pegaram, mandaram um WhatsApp para Moisés. E olha como é que é a fala do povo, versículo 24. O povo começou a se queixar, se voltou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? Perguntavam. Moisés pegou o celular e mandou outro WhatsApp e disse: gente, eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Não me culpe por uma coisa que eu não tenho culpa. Alguém já te culpou por uma coisa que você não tem culpa? Não me culpe por isso. Porque você está vivendo às vezes ao lado de gente amarga. E gente amarga, às vezes as palavras não são polidas. E Moisés está dizendo: não tem nada a ver com isso. Mas em vez de Moisés reclamar, o que Moisés faz? Clama a Deus. Enquanto o povo reclama, Moisés clama. Diga para quem está do seu lado: enquanto o vizinho está reclamando, clama. Enquanto alguém da tua casa está reclamando, clame. Enquanto o seu cônjuge reclama, clame. Enquanto o seu filho reclama, clame. Enquanto tem gente indo para a internet difamar o outro, falar mal do outro, clame. Porque o segredo não é reclamar. Quem reclama anda para trás, quem clama anda para frente. Quem reclama anda para trás, quem clama anda para frente. Deixa eu repetir: quem reclama anda para trás, quem clama anda para frente. Nós não vamos transformar uma cidade, uma nação, uma casa, um casamento reclamando, mas vamos transformar clamando por aquele que é o autor da vida, é poderoso. Moisés está dizendo: vocês se esqueceram que há 3 dias atrás nós clamamos e Deus abriu o mar vermelho? Se ele abriu um mar e matou os nossos inimigos, ele não pode fazer essas águas se tornarem doces? Irmãos, preste atenção nisso.
Deus abriu o mar. Olha que coisa poderosa. Pega isso aqui, André. Deus abriu o mar. É como se fosse um culto de domingo cheio da presença, uma conferência que você foi. Quando Deus abriu o mar, chegou do outro lado, Miriam falou: puxa o pandeiro. Quem gosta de pandeiro aqui? Quem aqui é pentecostal? Penteca. Oh, alô, pentecostal. Aleluia. Miriam puxou o pandeiro e começou a cantar. E o povo, glória a Deus, aleluia. Que culto, hein? Ei, Moisés, que milagre. Eita, tô colado contigo, hein? Não sai de perto de ti. Bastou 3 dias e uma circunstância para revelar que o povo não estava maduro. Às vezes você chega no domingo, canta, celebra, bate tamborim, fala em línguas, só que quando passa 3 dias, na quarta-feira você já começa a murmurar. Aí você se pergunta: por que nada está mudando na minha vida? Por que de repente o céu parece que se abre, mas daqui a pouco parece que fecha? Porque você está se esquecendo que Deus está nos levando a um nível de maturidade. Então o que Moisés faz? Moisés, ele vai clamar, ele não vai reclamar. Ele clama a Deus. Então, meu irmão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Tem alguém reclamando? Pega o celular, manda um WhatsApp para ele, com uma oração, com clamor, com adoração, com louvor. Tem alguém dizendo: não vai dar certo. Você é a única pessoa que vai dizer: vai dar certo sim, Deus está conosco, o Senhor é poderoso para fazer mais. Se tem pessimista do seu lado, você vai falar: meu amigo, dá licença, porque eu sou otimista, eu sou uma pessoa de fé. Se o diabo está no seu encalço, diga para ele: Satanás, a única coisa que você vai conhecer é o número do meu sapato, que você vai estar aqui debaixo. Dá licença da minha vida, porque Deus está nos... Oh meu Deus, tem alguém aqui que acredita nisso? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu vou ler aqui para ser mais certeiro. Achei interessantíssimo. O monge foi para o mosteiro, e a regra do mosteiro era que durante os 30 primeiros anos eles tinham que ficar em silêncio, sem falar uma única palavra, para ele se tornar padre. No entanto, eles podiam falar 2 palavras a cada 10 anos. Quantas palavras? 2. Nos primeiros 10 anos, o sumo sacerdote chamou e deu ao monge a oportunidade de falar. Perguntou para ele: você tem algo a dizer? E o monge disse: comida ruim. Depois de mais 10 anos, o sacerdote chamou novamente o monge e disse: você tem algo a dizer? Cama dura. Mais 10 anos se passaram e chegou a hora do sacerdote ungir esse monge. E o sacerdote disse: você tem 2 palavras a dizer. E o monge disse: eu desisto. O sacerdote disse: não me surpreende nem um pouco. Você não fez nada além de reclamar até o dia que você chegou aqui. Sabe, meu irmão, tire a murmuração dos seus lábios e comece a louvar a Deus, a clamar o nome de Jesus. Quando o jovem ouviu falar que os seus amigos, que pareciam mais inimigos, eles estavam descendo a lenha nele, o que Jó fez? Ele orou e Deus mudou a sua sorte. Diga para quem está do seu lado: o mundo espiritual é regido por palavras. Cuidado, quando você libera uma palavra, ou o diabo toma posse dela, ou Deus toma posse dela. Por isso palavras são sementes, são sentenças. Então pega a bacia de roupa na tua casa, pega a vasilha e começa a cantar, a louvar, passa pano, glorifica a Deus, lava a vasilha. Porque em Mateus capítulo 12, versículo 34 diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o povo está murmurando, é porque o coração do povo está assim. Deus está dizendo: vocês estão olhando para as águas, mas eu vou mostrar a vocês as águas do coração de vocês, as águas da alma de vocês. Sabe, a gente não pode permitir, irmão, que a adversidade cale a voz da gratidão. Deixa eu liberar uma palavra: o dia mais grato que você tem que ser no dia da adversidade. Eu estava numa conferência, pastor Bill Johnson da Bethel, ele já subiu e falou assim: se Deus habita nos louvores, quem habita na murmuração? Uau, já foi uma pancada. Se Deus habita nos louvores, quem habita na murmuração? Deus não habita na murmuração, o diabo habita.
Por isso nós temos que encher a nossa boca de gratidão, de louvor. Se está tudo ruim, se não está do jeito que a gente espera, louvado seja o nome de Jesus, e comece a agradecer, glorificar o Senhor, porque enquanto uns murmuram, outros clamam, porque tudo é uma questão de decisão, a partir de um relacionamento maduro que a gente tem com Deus. Quem clama, encontra resposta. Diga comigo, quem clama, encontra resposta. Olha o que diz o verso. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água, e ela se tornou boa para beber. 3 princípios aqui. Você está comigo? 3 princípios aqui. Mas olha que interessante, estudando essa palavra no original, no hebraico, Moisés, ele clama. A palavra traduzida como mostrou aqui, ó, Deus mostra, é a palavra verbal para Torá. Torá, que significa lei. Deus está dizendo, quem clama estabelece um princípio de ordem, um princípio de lei. Deus está dizendo, mostra para Moisés. É como se Deus estivesse estabelecendo leis. Isso aqui são leis, porque quando nós clamamos a Deus, Deus responde. Aleluia! Quem aqui já teve uma resposta de Deus? Quando nós clamamos, Deus responde. Mas em segundo, quando nós clamamos a Deus, Ele mostra. Ele mostra. Ele mostra para onde nós devemos ir. Ele mostra os negócios que a gente deve fazer. Ele mostra se a gente deve ir ou a gente deve parar. Ele mostra. Ele mostrou para Moisés. Mas em terceiro lugar, uma terceira lei, quando nós clamamos a Deus, Ele resolve. Diga comigo, no clamor, Deus responde, Deus mostra e Deus resolve. Agora diga isso para quem está do seu lado. No clamor, Deus responde, Deus mostra e Deus resolve. Então diga para essa pessoa, ainda que você não esteja vendo nada, quando você clama a Deus, Deus já está trazendo uma resposta, Deus já está te dando uma direção, Deus já está resolvendo. Oh meu Deus, tem alguém aqui comigo essa noite? Aleluia! Sabe, Deus não manda um anjo para resolver a situação, Antônio. Ele pega algumas expressões, traduções bíblicas, vão dizer que uma árvore, aí a ciência, estava estudando sobre isso, a ciência vai dizer que existem certos tipos de árvores que curam as águas. Só que mesmo assim é um milagre, porque quem fez a árvore? Deus está usando algo da sua própria criação para curar algo que Ele criou mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa, criação cura criação, mas Deus usa a gente para curar a gente. Oh glória, Deus usa a gente para curar a gente. Alguém aqui já foi curado por uma árvore? Alguém aqui já foi curado olhando para o sol? Ó sol, me cure sol. A gente é curado quando a gente encontra com alguém que não é amargo, mas é doce. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Só alguém aqui que já encontrou alguém que já foi curado por essa pessoa. Dê um glória aí. Deus usa pessoas para curar pessoas. Levante as suas mãos. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai derramar tanta graça sobre a sua vida. Tem gente aqui que não está entendendo por que você está passando tanta luta, tanta provação. Deixa eu dizer algo para vocês aqui mais uma vez. Quanto maior o seu chamado, maior a sua luta, maior a sua dor, maior o seu desespero, mais vão ser as renúncias que você vai ter que fazer. Louvado seja Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não tem nada que Deus já colocou em você que Ele já não tem te preparado para passar por isso, porque junto com a aprovação também vem o escape. Deus já colocou na sua vida. Deus está permitindo você passar por tudo isso, porque o que Deus vai usar você para fazer é algo sobrenatural. Só quem acredita nisso, por favor, dê glória ao nome de Jesus. Aleluia! O que estava doente agora está curado. A água que não podia ser consumida agora é potável, porque o Senhor faz uma obra em nós. Ele também nos toca, Ele também nos muda, Ele também tira o amargo, Ele também tira aquela pessoa ranzinza, Ele também transforma a gente. Quem aqui já foi amargo um dia e hoje é doce?
Quem aqui era difícil, aquela pessoa difícil, hoje... para, gente, vocês estão contando mentira dentro da igreja? Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Aleluia, aleluia. Você está comigo aqui? Aleluia. Diga assim: Mara é um lugar para revelar nosso coração. Como está seu coração? Talvez algum líder te feriu. Talvez você foi ferido por alguém. Você foi acumulando isso dentro de você. Você está se tornando amargo. Seu ministério está apagando. Sabe, irmãos, minha esposa está aqui de prova. Nós perdemos um filho. Nós perdemos uma criança. E um dia eu fui humilhado. Tem coisas que a gente não conta. Nós fomos humilhados naquele dia. Essa mulher estava lá chorando, em poucos dias, depois que ela perdeu uma criança. Deus, Ele está trabalhando em nós. Ele está trabalhando em você, porque o que você vai carregar vai ser derramado sobre muitas pessoas. Sobre muitas pessoas. Então Deus está preparando você. Deus está amassando você. Deus está forjando você. Para quê? Para mudar você. Mara é o lugar onde o nosso coração é revelado, mas também, diga comigo, Mara é um lugar para estabelecer princípios e provar a nossa fidelidade. Olha o que diz o verso 25. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Deus muitas vezes nos leva a lugares, a circunstâncias, a pessoas, para provar a nossa fidelidade. Para provar a nossa fidelidade. E sabe o que é interessante? No hebraico, a palavra mais associada à fidelidade é emuná, que significa firmeza, constância, certeza, lealdade e confiabilidade. Deus está dizendo: eu estou provando se você é firme, constante, certo, leal e confiável. Não é apenas um sentimento. Eu sinto que eu sou leal à minha esposa, eu sinto que eu sou leal ao meu cônjuge, eu sinto que eu sou leal a Deus. Não é um sentimento, é uma postura de vida que é ativa e inabalável. Chamaram os amigos de Daniel e disseram assim: olha, fizeram um decreto, e o decreto é: quando os instrumentos tocarem, todos têm que se ajoelhar diante dessa estátua. Quem não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha. Presta atenção, o que é fidelidade? Eles não estavam lá com os pais deles, eles não estavam lá com os líderes deles, mas eles estavam lá com Deus. E eles disseram: olha, Senhor, o que nós aprendemos é o seguinte, que nós não devemos se dobrar diante de Deus nenhum. Então o Senhor pode nos jogar na fornalha, porque o Senhor não vai ouvir da nossa boca uma adoração ou uma prostração diante de um Deus que a gente não reverencia. E o homem diz: então aquece a fornalha 7 vezes mais, para botar pressão. Olha a pressão, aquece 7 vezes mais, ou seja, aumenta além do natural que está. O fogo estava tão quente, irmãos, que o texto bíblico vai dizer lá no livro de Daniel, que o homem que estava responsável, quando foi lançar a luz, ele foi queimado. E quando eles caíram lá dentro, eu já vi pessoa tomar banho de sol, tomar banho de fogo, eu nunca vi. Nabucodonosor olha e ele fala: vem cá, nós não colocamos, foi 3 lá dentro? Foi, mas eu estou vendo 4, e parece que o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Jesus estava chamando o povo para dizer: vamos tomar banho de fogo. Meu irmão, no fogo a gente dança. Aleluia!
No fogo a gente celebra, no fogo a gente toma banho, no fogo a gente descansa. Deixa eu liberar uma palavra sobre você aqui nessa noite. Deus está dizendo para você que quando você é fiel a Ele, quando você confia nele, quando você deposita a sua confiança, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque você sabe quem está contigo. O sol não te molestará, oh aleluia, nem um deserto, nada, as águas não vão te submergir e nem o fogo consumir você, porque o Senhor dos exércitos está. Quem aqui acredita nisso? Por favor, dê um glória. Eu sou fruto de um milagre. Eu posso dizer, você é fruto de um milagre. Sabe, Deus está dizendo para aquele povo, a relação entre nós está doente, porque o coração está doente, o povo não tem confiança. E Deus está dizendo, sabe qual o remédio para quem é esquecido, irmãos? O remédio para quem é esquecido são as leis, os decretos de Deus. Por isso que Deus chama Moisés para o monte e dá os decretos para ele. Por isso que existe lei. Porque imagina se não existisse lei no país. Se você não estivesse passando ali dizendo aqui isso é permitido 50, o cara andaria a 150. Já tem uma placa dizendo que não pode, a pessoa faz. Imagina se não tivesse lei. Paulo vai escrever lá à frente em Romanos, Paulo vai dizer, a lei é boa ou é má? Ele vai dizer, a lei é boa. Por quê? Porque a lei me protege. Porque se eu não soubesse que se eu penso numa mulher, eu desejo ela, eu cometo adultério, assim vice-versa, eu praticaria toda hora. Se a lei não dissesse que roubar é pecado, eu roubaria. Portanto, a lei nos protege. E qual é o propósito dos princípios? Primeiro, diga comigo, a obediência conduz à saúde. Existe uma condição para a gente ser abençoado. As pessoas vão para a igreja hoje, fazem campanha e acham que saem de lá abençoadas. Existe uma condição para você ser abençoado. Porque que mulher aqui, que homem aqui gostaria de estar num relacionamento que você sabe que o seu marido e a sua mulher te traem toda hora? Quebra o princípio da fidelidade. Que homem ou mulher aqui gostaria disso? Ninguém. Então existe uma condição para que a bênção chegue. Olha o que diz, a condição aqui, ó. A condição está no texto. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, isso estabelece uma relação direta de obediência entre nós e o Senhor. Isso estabelece uma saúde entre nós e o Senhor. Implica também que a obediência, atenta à palavra de Deus, é um pré-requisito. Preste atenção, a obediência para receber a bênção de Deus é um pré-requisito. Deus não vai abençoar quem está na fanfarra. Deus não vai abençoar, meu irmão, quem está vivendo uma vida lá e cá. A bênção de Deus é uma condição da nossa obediência. Olha o que diz Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 vai declarar as bênçãos de Deus, mas para aqueles que estão debaixo da palavra. Preste atenção, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Porque se você vai ao médico, quem aqui já foi ao médico? Você está sentindo uma dor, você foi no médico, quem aqui já aconteceu? Você foi no médico, o médico falou assim, olha, vamos fazer os exames? Aí fez os exames, falou assim, ó, detectou isso, isso e isso. Aí o médico vem e diz, agora você tem que fazer isso, isso e isso. Se você vai para o melhor médico, você recebe uma prescrição do que você tem que fazer e sai de lá e não faz, vai acontecer o quê? Nada. Você pode ter lá no Albert Einstein, no melhor médico do mundo, ter te atendido, te prescreveu algo e você não atentou para aquilo que está lá escrito. O médico falou, você tem que tomar um remédio tal hora de manhã e tal hora do dia. Aí você esquece de tomar 1, 2, 3, toma aqui, toma lá, daqui a pouco, e vai acontecer nada. Por quê? Porque você precisa ouvir atentamente. Sabe, irmão, preste atenção, olha o que Deus está fazendo com o povo. Deus está dizendo, lembram, antes de Deus, preste atenção nisso aqui, antes de Deus trazer pragas no Egito, Deus fez o quê? Deus fez o quê? Deus avisou. Ó, o menino sabe. Deus avisou. Deus falou com o faraó, e o faraó era ímpio. Deus já poderia chegar chutando tudo e quebrando tudo. Ele avisou.
Moisés foi lá, mas Arão, e avisou, deu a palavra, falou: ó Faraó, Deus está dizendo, liberta o povo, deixa o povo dele ir, porque se o senhor não deixar o povo, vai acontecer isso. E Faraó... Mas você diz assim: mas Deus endureceu o coração do homem, endureceu, como é que é isso? Deus estava mostrando para ele, que quem manda é ele, porque Faraó, nós temos a síndrome de Faraó, e isso não está só em Faraó não, irmão. Você sabe o que Herodes mandou fazer? Quando Herodes soube que o menino Jesus, apenas uma expressão que surgiu, Herodes já ficou endemoniado. O rei nasceu, ele disse: opa, não pode haver competição comigo aqui. E mandou matar Cristo, mandou matar os meninos. Porque às vezes a gente tem síndrome de poder, a gente tem síndrome de autoridade. Ninguém prega no púlpito, só eu. Ninguém pega esse ministério é meu, não tem nada nosso, tudo é dele, é graça dele, é favor. Herodes, para você ter ideia, quando você estuda a história de Herodes, Herodes mandou matar a própria esposa dele, porque ficou com ciúmes dela tomar o lugar. O homem tinha síndrome, e Faraó era do mesmo tipo. Deus está dizendo: eu vou mostrar para esse homem quem manda aqui. E Deus dá o aviso para ele não ouve, e as pragas chegam. Sabe o que Deus está lembrando o povo? Vocês lembram de Faraó? Vocês lembram o que Moisés falou? Vocês lembram do que eu disse para Moisés dizer? Então ouve atentamente, porque se vocês não ouvirem, as consequências vão chegar na vida de vocês, e chegaram. Nós precisamos ouvir. Diga para quem do seu lado: você precisa ouvir, porque a obediência conduz à saúde. Você está comigo? Agora, quando você obedece, diga para quem do seu lado: quando você obedece, André, a obediência, vou falar igual aquela mulher, como é que é, a Damares? Tem sabor de mel. Eita, mano. Pastor, me prova isso. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Oh, maravilha. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Esse é o sabor de quem confia em Deus. Esse é o sabor de quem deleita nele. Você está lá e a pessoa está dizendo: mas como é que você pode estar tranquilo desse jeito? O mundo está acabando, está tudo caindo. Olha, e você está tranquilo porque você está deleitando nele, confiando nele, acreditando nele. Você está experimentando dele, provando nele. O profeta Malaquias disse que a bênção de Deus é sem medida. Não tem como medir o que Deus vai fazer. Deixa eu liberar uma palavra sobre você nessa noite. O que Deus vai fazer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos... Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça aqui. Me ajuda, André. Eu estou sentindo uma graça aqui. Tem gente desesperada. O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o mundo? Eu vou te dizer o que vai acontecer com o Brasil. Eu vou te dizer o que vai acontecer com o mundo. Jesus venceu, a igreja vence, o avivamento está vindo, e nós vamos viver o melhor tempo de colheita. Para quem está no Senhor, Ele está deleitando. Ele está deleitando. Como saber se eu sou obediente na prática? Você escuta, tem que ter escuta ativa. Escute a voz de Deus. Ei, irmãos, nós estamos vivendo os dias que a gente tem que escutar a voz de Deus, saber o que Deus está dizendo. Prática ativa, não só ouvir, mas você colocar em prática. Coloque em prática. Porque, em segundo lugar, a obediência gera livramento. Não, versículo 26, você está comigo aqui? Não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito. Eu vou dar livramento para vocês se vocês ouvirem a minha voz. Não vai acontecer nada de mal sobre a vossa vida, porque quando você obedece, a obediência gera livramento para a sua vida. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Levante a tua mão, porque eu quero liberar essa palavra. Deus está dizendo para você, o Espírito de Deus está dizendo: obedeça a minha voz, obedeça nesses dias, obedeça para os próximos meses, porque livramento está chegando para você, para a sua casa, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, sobre a sua vida. A obediência gera livramento. A desobediência gera sofrimento, a obediência gera paz. Quando você obedece, você está tranquilo, você está em paz. Coloque a mão sobre a sua cabeça assim, e diga assim: aos que estão debaixo da bênção da obediência, eles vão provar bênção sobre a terra. Tudo que você planta, Deus abençoa. Bênção sobre a saúde física e emocional. Você é abençoado fisicamente.
Alguém olha para você, mas diz: essa pessoa tem 80 anos, nem parece. Lógico, você tem que cuidar da saúde, sim, mas Deus envia bênção sobre a sua vida, sobre os seus ossos, sobre os seus nervos. Você recebe saúde emocional e você diz: mas peraí, eu estou cuidando de um menino, eu estou quase arrancando os cabelos. Como é que essa pessoa cuidou de 15 e está desse jeito? Deus estabelece uma bênção emocional sobre ela, bênção sobre os seus filhos. Tem gente acreditando mais na maldição do que na bênção, mas a Bíblia diz que se a maldição vai até a quarta, a bênção vai até 1000 gerações, porque maior que Deus vai falar, oh meu Deus, por favor me ajude aqui, o que Deus vai fazer na tua história é muito maior do que você carregou dos seus pais. O que Deus vai, oh meu Deus, eu estou profetizando aqui nessa noite, o que o Espírito de Deus vai fazer na tua vida é maior do que os seus pais, os seus avós viveram. Eu estou liberando uma palavra aqui dizendo, eu estou sentindo que os céus está prestes a se abrir e Deus descer com sua glória. Por favor, você pode levantar a sua mão e por alguns segundos dar aí um glória ao nome de Jesus Cristo. Aproveita e abençoa o teu filho, abençoa o teu filho, abençoa o teu ventre. Libera uma palavra: meus filhos são bênção, são abençoados. Meus filhos serão flechas na mão do guerreiro. Se eu fui longe, meus filhos vão ir mais longe ainda. Eu declaro sobre ele a bênção de Deus. Deixa eu liberar uma palavra. Tem pai que está plantando aqui. Tem gente dizendo para você: mas você está gastando tempo na igreja, você está gastando tempo com Deus. Não, meu irmão, eu estou investindo no banco. Eu estou investindo no banco celestial, porque o que eu estou plantando hoje, meus filhos vão colher lá na frente. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Prepara uma canção aí. Oh, aleluia! Eu estou sentindo uma graça de Deus. Oh, aleluia! Eu estou sentindo uma graça de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem crente aqui? Tem crente aqui essa noite? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Diga para quem está do seu lado: eu não vou deixar ninguém para trás, não fica ninguém para trás perto de mim, André. Nós vamos segurar as mãos um do outro e vamos caminhar juntos. Oh, o que vai ser derramado sobre mim vai cair sobre você. O que vai ser derramado sobre minha vida vai cair. Por isso que crente tem que andar unido, junto, porque o que cai sobre um cai sobre o outro. Ou do óleo que vai escorrer sobre você, escorre sobre a vida de alguém. Da unção que vai vir sobre ti vai cair sobre os seus filhos. Oh, aleluia! Você vai ser aquele que vai mudar a história da tua família. Você vai ser: eu nasci, eu não tive pai, não conheci pai. Nasci, tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãs. Eu disse: eu vou mudar a história da minha casa. Todos os filhos do meu padrasto são marginais, grandes traficantes aqui nessa cidade e fora dessa cidade. Eu disse: os filhos que nasceram dentro dessa casa, eles serão diferentes, porque eu vou profetizar sobre eles. E só falta um para ser alcançado. Só falta um para ser alcançado, porque a palavra profética, ela toma vida. A palavra profética, ela deixa eu liberar uma palavra sobre você. Os céus estão se derramando sobre a sua vida. Deus vai colocar uma palavra nos seus lábios. Diga assim: Deus nos leva para Mara para revelar o nosso coração. Diga assim: Deus nos leva para Mara para estabelecer princípios. E eu parto aqui para a gente encerrar, mas Deus também não nos deixa só em Mara. Deus nos leva para Elim. Elim, diga comigo: Elim significa lugar de provisão. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras. Elim tem 3 significados, eu vou só colocar um aqui: lugar de descanso. Quantas palmeiras eles encontraram? 70. 70 palmeiras. A palavra 7, ela significa perfeição. 10 significa uma completude. 12 representa as 12 tribos de Israel. O que Deus está dizendo é: o que eu vou prover para vocês. Oh meu Deus.
Deus está dizendo, vai haver uma produção, oh meu Deus, uma graça que vai ser derramada, que não vai cair sobre vocês, vão cair sobre as gerações que virão por aí. Aleluia. Deus está dizendo, eu estou levando vocês para um lugar que se chama Elim, um lugar de provisão. Deus está estabelecendo em você um princípio, onde Ele vai prover todas as coisas. Talvez o mercado está difícil, talvez as coisas estão difíceis, mas sabe qual o dia melhor para a gente crescer? O dia melhor para a gente crescer não é quando tudo está bom, é quando tudo está difícil mesmo. O melhor dia para a gente avançar, os melhores meses para a gente avançar, é quando o mercado diz não tem jeito. Deus está dizendo para você, vai, porque a bênção não está sobre lugares não, a bênção está sobre meses, a bênção está sobre anos, a bênção está sobre pessoas. Quantos são abençoados aqui? Quantos são abençoados aqui? Quantos são abençoados? Levante a tua mão, porque eu quero profetizar. Os seus filhos vão comer do que Deus está. Vamos, me ajuda. Seus filhos vão comer da semente que Deus está colocando nas suas mãos. Os seus filhos vão comer da semente que Deus está colocando nas suas mãos. Então vamos correr aqui para a gente finalizar. Pastor, eu estou em Elim. Quais atitudes antes de chegar em Elim? Você está indo para Elim? Quem está indo para Elim aqui? Quais atitudes você tem que ter antes de chegar lá? Primeiro, repita comigo, 2, 3. Não desista em Mara. Mara é um lugar amargo. Aleluia! Deus te colocou no meio talvez de pessoas amargas para fazer você parar, e alguém está dizendo, não vai dar certo isso não vai caminhar para frente, isso não vai funcionar. Não desista em Mara, não desista com pessoas que são Mara. Deus está dizendo, tem um lugar aí para frente, tem um Elim para você chegar. Em segundo lugar, não pare no meio do caminho, não pare em meio às distrações. Em terceiro lugar, não se deixe levar pelas preocupações. Preste atenção nisso. Quantos dias eles caminharam? Ô Zema, vem cá, Zema, pregar comigo. Quantos dias eles caminharam para chegar em Mara? Quantos? 3 dias. 3 dias. O povo de Israel caminhou 3 dias para chegar em Mara. Deus tira ele de Mara e leva ele para Elim. Elim, entre Mara e Elim, havia apenas 11 quilômetros. Deus está falando com você que o lugar onde vai te plantar, o lugar da bênção, o lugar da provisão, o lugar do descanso, o percurso dele é muito menor do que entre o Egito e Mara. Deus está dizendo para você, se você caminhou até Mara, se você foi até Mara, então não pare agora. Deus está falando agora. Acaba cansado. Aleluia! Levante em nome de Jesus até ali. Porque o Senhor está provendo descanso sobre a sua vida. Aleluia! Amém, Jesus. Diga para quem está do seu lado, mar é só um teste. Mar é só um teste. Deus te colocando em testes para dizer para você, ainda tem mais. Mar é só um teste. Fecha a boca e mora. Diga para quem está do seu lado, a perseverança é a arma mais forte de um lutador. Preste atenção, quem ganha não é quem tem habilidade, quem ganha não é quem tem gente por trás patrocinando ele, quem ganha é aquele que é perseverante. O perseverante ganha. Quem é o perseverante? O perseverante é aquele que perdeu 1, 2, 3, 4, 5. Ele perdeu a luta, mas não perdeu a batalha. Então profetiza para alguém que está do seu lado, por favor, diga para essa pessoa, se você perseverou até aqui, continue perseverando, porque a perseverança é a arma mais forte de um lutador. Talvez você está fraco. Tem dia que eu não estou conseguindo nem orar, mas eu estou perseverando. Tem dia que eu não sinto nenhum arrepio, eu até tento falar em línguas e não consigo, mas eu estou perseverando.
Tem dias que eu não quero ler um livro, eu não quero ler a Bíblia, tem dias que eu quero ficar só deitado, mas eu estou perseverando, porque a arma mais forte de um lutador é a perseverança, e não é as suas habilidades, porque vai ter um dia que as suas habilidades vão faltar, mas a perseverança não pode faltar. Ei, aliás, Moisés, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não pode ter meia perseverança, tem que ter uma perseverança completa. Deus está levando você a perseverar aqui, amém? Ou eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ou olha para quem está do seu lado e diga: Deus está te levando a um lugar de descanso, a um lugar de provisão, melhor dizendo. Olha essa frase para a gente partir aqui e encerrar. C.S. Lewis disse, vamos dizer juntos, 2, 3: a preocupação é uma conversa que você tem consigo mesmo. Diga para quem está do seu lado: você vai preocupar ou vai orar? Você vai preocupar ou vai orar? Diga assim comigo: Deus está te levando para um lugar de descanso. Depois de uma longa caminhada no deserto, Deus leva aquele povo. E o que é que tem em Mara que não tem? O que é que tem em Elim que não tem em Mara? Eu vou te dizer rapidamente para a gente encerrar. Primeiro, diga comigo: abundância. Em Mara não tinha, mas a Bíblia diz que quando eles chegam lá, eles encontram 12 fontes de água, 70 palmeiras. Deus está te levando para um lugar de abundância. O texto aqui, João, em hebraico, ele diz assim, ó, Maihan, ou Maian, que significa fonte, nascente. André, presta atenção, porque eles têm que entender, Quem aqui já fez poço artesiano em casa? Poço artesiano. Quem fez o poço? Quem fez o poço? Você. Poço a gente faz, fonte não. Poço a gente faz, Mateus. Poço
A gente faz, a gente cava, mas nascente é só Ele. Deus está dizendo para você: eu estou te levando para um lugar que não tem poço artesiano, tem fonte, tem nascente, é fresco, não vem de baixo, vem de cima. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Levante a tua mão. O que Deus está dizendo para você: as águas que vão cair sobre ti não foram produzidas da terra, foram produzidas do céu. A unção que vai tocar a sua cabeça, a sua vida, não foi produzida aqui, foi produzida lá. Deus está levando eles para um lugar de fonte, de fonte, de fonte, de fonte. Tem abundância, tem abundância. Diga para quem está do seu lado: a unção que está sobre mim, a unção que está sobre mim não começou pelo pastor, não começou pelo líder quando ele me ungiu a diácono, a presbítero, a pastor, evangelista. Nós vamos ungir muitos pastores aqui nessa casa. Nós vamos ungir muitos pastores aqui, evangelistas. Nós vamos ungir muita gente aqui. Guarde esse dia, guarde esse dia. Nós vamos ungir, mas a sua unção não começa aqui no altar. A sua unção começa lá em cima. A sua unção não começa no altar. Pastor, me prova isso. Sim, eu te provo. Eu vou te dar só um texto. Jeremias. Ei, Jeremias. Você, Jeremias, é descendente de sacerdote, não é? Sim. Preste atenção. Você é descendente de sacerdote? Sou. Só que a unção que vai cair sobre você não é de sacerdócio, é de profeta. Mas aonde vem a unção? É meu pai que vai passar a unção? Não. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. As nações te dei por profeta. Ei, antes de Deus te abençoar aqui, Ele te abençoou lá. Antes de Deus te abençoar aqui, Ele já te abençoou lá. Não começa aqui. Aqui é só um reflexo do que começou lá em cima. Deus está dizendo: a unção que está sobre você é unção que está vindo da fonte. É fresca, é nova, é do alto, é da nascente, é de Deus. Vão ter que terminar essa pregação no outro domingo, não vai dar tempo. Pegue a ceia. Tem alguém sem ceia? Tem alguém sem ceia aqui na frente, lá atrás? Eu vou finalizar aqui por causa do tempo, porque o que Deus está preparando para nós é algo grande. Deus vai levantar mestres aqui. Deus vai levantar os 5 ministérios aqui. Deus vai levantar profetas aqui, para que o nome dele seja glorificado. O que Deus está dizendo para nós, preste atenção nisso, porque isso é uma direção profética para nós. Deus está dizendo para nós: procura se curar rápido. Ei, líderes aqui, pessoal aqui da casa, procure se curar rápido. Resolva suas pendências rápido, porque quando o povo começar a chegar, as mãos têm que estar preparadas para orar pelos enfermos, eles serem curados. Deus está dizendo: tem pendência, resolva de uma vez. Tem alguma coisa, vá, procure alguém, se trate, cuide de você, vai buscar a Deus, se tranque no quarto, ore, busque ao Senhor, busque do alto, porque quando Deus começar a mandar, as mãos têm que estar prontas para ungir os próximos profetas, os próximos mestres. Deus vai fazer numa velocidade tão alta, irmão. Deus não manda nada se a gente não tem capacidade de suportar. Não manda nada se não tem capacidade de suportar. Eu já vejo pelos olhos da fé
uma multidão de jovens, adolescentes, homens e mulheres queimando por Jesus, porque o Senhor vai enviar gente e você vai ser uma pessoa que vai derramar sobre a vida dessas pessoas. Então prepare-se para isso. Prepare-se para isso. Eu queria que você agora, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração aqui profética sobre a sua vida. Mas eu queria que você, nesse ato de ceia agora, você unisse com sua família. Se você está com seus filhos, com seu cônjuge, faz uma rodinha aí, uma rodinha santa. A roda dos esclarecedores. Tem a roda dos escarnecedores, dos esclarecedores. Faz a roda dos esclarecedores. Se você está com seu amigo, não está com a sua família, junta com eles. Pode fazer uma rodinha santa. Junta seus filhos. Começa a falar para os seus filhos agora: filho, ó, isso aqui é o cálice, filho. Isso aqui representa o sangue de Cristo. As crianças também vão cear agora conosco. Filho, tá vendo aqui esse pão? Esse pão aqui, filho, representa o corpo de Cristo. Isso, pode vir para o altar, quem está com gente aqui. Pode fazer a rodinha, pode misturar, empilhar as cadeiras. É o momento agora de comunhão. Bate um papo aí, conversa aí, olha nos olhos dele, dela. Hoje a gente está ceando aqui. Daqui um tempo a gente está ceando com ele lá nas bodas do Cordeiro. Daqui um tempo você está conhecendo Abraão, Isaac e Jacó. Daqui um tempo nós estamos assentados com os nossos avós, pais na fé, que partiram dessa terra em Cristo Jesus. Então vai, tira aí esses minutos agora. Tira aí esses minutos agora. Isso, abençoe sua família. Sua família, seu presente. O apóstolo Paulo escreveu sua carta à igreja de Corinto. Ele disse: gente, está vendo aqui o pão? O pão representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós. O profeta Isaías usa uma expressão dizendo que ele foi moído naquela cruz. Ele sofreu por nós. Então diga isso agora para quem está do seu lado. Aqui está uma partícula do pão que representa o corpo de Jesus. Quando você colocar esse pão na sua boca agora e começar a mastigá-lo, ele vai começar a triturar na sua boca. Leva a sua mente agora no dia em que Cristo foi perfurado, moído por causa das nossas transgressões. Então ele tomou o pão. Tome o pão. Talvez você já comeu o pão, não tem problema. Tome o pão. Dê graças. Dê graças. Toda vez que você for fazer uma refeição, pão com ovo na sua casa, café com leite, não tem nada mais para comer, dê graças. Está aqui, Senhor, é o pão com leite, é o café com leite, é o pão com ovo, dê graças. Levante o pão e dê graças. Dito isto, coma desse pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas o apóstolo Paulo também diz, semelhantemente, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice. Mas antes que você tome esse cálice, compartilhe ele agora com alguém aí da sua família. E diga para essa pessoa: esse cálice é o cálice da nova aliança. Deus fez um pacto com você.
abençoe sua casa, sua família, seus filhos. Abençoe alguém que está do seu lado, diga aí. Deus fez uma aliança conosco. Rico, pobre, plebeu, clero, todos nós temos uma aliança com Cristo. Não é preciso mais sacrifício, porque Ele já fez o único sacrifício naquela cruz do Calvário. Ele pegou o cálice e Ele tomou. Toma esse cálice. Toma esse cálice. E nós vamos encerrar esse culto da melhor forma possível. Porque logo depois de cear, Jesus cantou um hino. Diga para quem está do seu lado. Eu não sei se você fica assim, meio assim com quem faz barulho. Diga assim, eu não sei se você fica... Nossa, esse crente faz barulho demais. Não, nós somos festivos. Nós gostamos de festa. Aleluia! Porque no Evangelho tudo termina em festa. Tudo termina em festa. Então vamos preparar para terminar em festa. Vamos cantar uma canção agora junto aqui com o louvor. Vamos cantar essa canção. Tudo termina em louvor, tudo termina em festa. Tudo termina em louvor. O céu te ama, proclama sua glória, pois és invencível e hoje acima. É poderoso, poderoso esse nome, poderoso esse nome, o nome de Jesus, meu Deus, poderoso esse nome, maior que tudo poderoso esse nome de Jesus. Nós vamos encerrar esse culto aqui. Levante as suas duas mãos assim como sinal de receber. E nós vamos combinar algo. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Os céus liberarão uma palavra sobre você agora, porque eu sou só o canal. A fonte é Ele. Ele é a fonte. E você vai abraçar alguém do seu lado. E no momento que você abraçar alguém do seu lado, antes, espera aí, calma, eu vou liberar a palavra. Calma. Deus vai liberar a cura da sua vida. Eu quero profetizar nessa casa agora que dias de cura estão chegando. Se alguém aqui foi ferido na sua paternidade, se alguém que foi ferido no ministério, se alguém que foi ferido em algum lugar e está pedindo você de avançar, em nome de um pastor, de um líder espiritual, eu me coloco neste lugar agora. Eu digo:
Perdoe esse homem agora. Perdoe esse líder agora. Perdoe essa pessoa agora. Porque eu me coloco nesse lugar. Eu te peço perdão por tudo, talvez que você ouviu, que te feriu, que te magoou. Eu te peço perdão por tudo que foi falado quando você não estava lá. Oh, meu Deus, alabaça. Por todo abraço que deveria ser dado e não foi. Por toda palavra de incentivo que deveria ter sido liberada e não foi. Deus está dizendo: vem uma nova temporada sobre a sua vida. Vem uma nova temporada sobre você. Vem uma nova temporada sobre você. Amargura nunca mais. Mara nunca mais. Deus está dizendo: teu nome é Noemi. Tu és agradável, porque você tem um bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo vai exalar da tua vida. Não haverá mais espaço para... Agora levante a sua mão, porque eu vou profetizar. E você, eu vou contar até 3. Você vai dar um abraço em quem está do seu lado. Porque a partir de hoje, Deus está dizendo para essa casa: se prepare, porque um óleo fresco, uma unção nova vem sobre este lugar. O Senhor está dizendo: eu estou repartindo, partilhando, colocando sobre vocês agora um óleo novo, uma capacidade nova, para você poder colocar as mãos e liberar cura nas emoções. Cura nas emoções, cura nas emoções, cura nas emoções. Então eu começo a profetizar agora, em nome de Jesus: amargura nunca mais, amargura nunca mais. Deus está transformando aqui circunstâncias como Mara, pessoas como Mara, histórias como Mara, em Elim nessa noite. Deus está mudando a tua trajetória. Deus está mudando o óleo que está escorrendo sobre a sua vida. A partir de agora, fontes de água viva serão jorradas de sobre a sua mente, de sobre a sua vida, de sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que um tempo de crescimento, de avanço em todas as áreas da sua vida estão começando agora. Um novo ciclo, um novo tempo, uma nova história, uma nova trajetória. Eu quero ministrar aqui nessa noite. O Senhor está ativando agora as profetisas dessa casa. O Senhor está ativando os profetas dessa casa. O Senhor está ativando os mestres. O Senhor está ativando os evangelistas. O Senhor está ativando os apóstolos. O Senhor está ativando os pastores agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que te feriu não terá mais espaço na tua vida. Tudo aquilo que te machucou não terá mais espaço na tua vida. Deus te leva a um lugar de provisão e descanso. Deus te leva a um lugar de cura agora. Ao novo de Deus sendo desatado sobre você. Eu ministro que das suas mãos, da sua boca, fluirão agora rios de águas vivas. Se prepare agora para abraçar alguém. Levante a sua mão, porque no momento que você abraçar, Deus vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. Fique perto dessa pessoa. Fique perto dessa... Eu sinto os céus descendo aqui, ó. Eu sinto a nuvem de Deus descendo neste lugar. Esse ambiente está ficando agora propício a milagres. É sua vida nunca mais será a mesma. É 2, Deus muda a amargura agora em doçura. É 3, vamos. Libere. Seja curado. Seja curada. Em nome de Jesus, cresça, floresça. Se prepare para florescer esses dias. Se prepare para avançar nesses dias. Mais uma vez,